Há momentos em que o Evangelho não nos dá bem um conselho, mas uma identidade. Exato. Não diz tentem ser bons ou esforcem-se por brilhar. A afirmação é muito direta. Vós sois a luz do mundo. É quase um facto consumado. É isso mesmo. E esta pequena mudança de verbo, de um apelo para uma afirmação, muda absolutamente tudo. A nossa análise de hoje vai precisamente mergulhar num conjunto de fontes, de reflexões teológicas e litúrgicas, para tentar perceber o que significa viver a partir desta identidade que nos é dada, em vez de a tratar como, pronto, mais uma tarefa na nossa lista. E essa é uma distinção fundamental. Porque se for uma tarefa, o fracasso leva à frustração. Mas se for uma identidade, o fracasso leva-nos de volta à fonte, para nos reconectarmos. As fontes que temos à nossa frente são, nesse sentido, um desafio a um exame de verdade à nossa fé. O exame de verdade. Gosto disso. Sim, porque levantou uma questão desconfortável. O que é um sal que não salga? O que é uma lâmpada que está escondida? E as fontes sugerem que não são apenas metáforas de inutilidade. São imagens de uma tragédia. A de uma vida que se esqueceu quem é e de onde vem a sua força. Então vamos começar por aí. Por essa ideia da identidade. A primeira grande intuição que atravessa todas as fontes é que a vida cristã começa com um ser, não com um fazer. Exatamente. Ninguém, por muito que se esforce, se faz luz. A luz não é um talento que se desenvolve, não é um prémio, é um dom. Parece simples, mas, bem, vai contra toda a nossa cultura de mérito e de performance. Completamente. E as fontes usam uma analogia muito concreta, a que chamam a lógica da lâmpada. Uma lâmpada, mesmo a mais sofisticada, não brilha por si mesma, não tem luz própria. Claro. Ela brilha porque está ligada a uma fonte de energia que a transcende. A sua luz é, como diz um dos textos, participada. Ela participa de algo maior. E conosco é igual, só somos luz porque estamos ligados a Cristo, que se apresenta como a luz do mundo. A nossa identidade não é algo que produzimos, mas algo que recebemos e retransmitimos. Gosto muito dessa ideia de luz participada. Retira-nos uma pressão imensa dos ombros. Quer dizer, não temos de ser a central elétrica. Só a lâmpada, exato. Mas isso leva a uma questão muito prática. O que acontece quando o fio se solta? As fontes falam em ficarmos opacos, apagados por dentro. É uma sensação que todos conhecemos, não é? O cansaço, o cinismo, a indiferença que nos torna baços. Pois. Sentimos que a lâmpada está intacta, mas não há corrente a passar. E muitas vezes não é por maldade, é o desgaste da vida. É aquilo a que as fontes chamam o arrefecimento do mundo. Sim? E é aqui que elas introduzem o papel da Eucaristia de uma forma que vai muito para além do simples rito do domingo. Descrevem-na como o lugar onde, literalmente, Deus refaz o circuito. Deus refaz o circuito. Uau, que imagem forte. Quer dizer, não é apenas um ato simbólico. É uma ação real de Deus em nós. É isso que as fontes propõem. Não é magia, é comunhão. É trazer ao altar tudo o que em nós ficou opaco durante a semana, a nossa impaciência, o medo do futuro, a dureza de coração e permitir que essa realidade seja tocada pela fonte. Ok. Não se trata de nos sentirmos subitamente perfeitos. Trata-se de restabelecer a ligação. Uma das reflexões diz algo que eu acho belíssimo. Na Eucaristia, Deus não nos pede para brilhar. Pede-nos apenas para aparecer. Ele trata da luz. Isso é incrível. Uma restauração da identidade. A identidade não se perde, mas a ligação a ela pode ficar enfraquecida. E é aí que Deus atua para reacender o que o mundo esfria. Percebo. A identidade é um dado adquirido, mas a sua expressão depende desta ligação constante. Mas essa reconexão leva-nos a uma ideia que, honestamente, quando li nas fontes, me deixou a pensar bastante. Sei qual é? Isaías? Exatamente. É uma passagem do profeta Isaías que parece virar tudo de cabeça para baixo. Sugere que a luz não é algo que temos antes de agir, mas algo que recebemos como consequência da ação, isto é, profundamente contraintuitivo. É desconcertante, sem dúvida, porque a nossa lógica é: Senhor, dá-me clareza e depois eu agirei. Mostra-me o caminho e eu andarei nele. Claro, é o que pedimos sempre. Pois. Mas Isaías inverte completamente a equação. Ele diz: reparte o teu pão com quem tem fome, acolhe em casa os poucos sem abrigo, e então a tua luz despontará como a aurora. Repara na ordem. Primeiro o gesto concreto de amor, depois, e só depois, a aurora. Só depois. As fontes chamam a isto uma lei espiritual. A luz não se encontra na reflexão, mas na ação. O amor não é uma consequência da iluminação, é sua causa.
Espera aí um pouco. Isso é radical. Então, se alguém se sente perdido, confuso, na escuridão sobre que decisão tomar na vida, a resposta destes textos não seria reza mais ou pensa melhor. Não primariamente. A resposta seria: para de olhar para dentro e olha para fora. Encontra alguém que precise de ti e age. Se estás confuso sobre a tua carreira, talvez a resposta não esteja em mais um teste vocacional, mas em ires fazer voluntariado. Se te sentes vazio na tua relação, talvez a resposta não esteja em longas discussões sobre o sentimento, mas no gesto concreto de preparares um café para outra pessoa sem ela pedir. Porque as fontes são muito claras nisto, não é? O amor é o órgão da visão espiritual. É isso mesmo. É agindo por amor que começamos a ver. Nós pedimos a Deus clareza para agir e Ele responde-nos: age com coragem e eu dar-te-ei a clareza. Isso é um desafio imenso à nossa passividade. Quer dizer, a tendência a esperar por uma grande revelação, um sinal do céu. E o que as fontes dizem é: o sinal está no teu irmão conforme. Começa por aí e a luz virá. Mas isto leva-me a um problema prático. O orgulho. Exatamente. Se começamos a fazer boas obras para que a nossa luz brilhe, não estamos a cair numa armadilha terrível de exibicionismo espiritual. Essa é a tensão central e a resposta que as fontes oferecem é uma das imagens mais belas de toda esta análise: a teologia do vitral. Teologia de vitral. Sim, o cristão é convidado a ser como um vitral numa catedral. O vitral é colorido, é belo, capta a nossa atenção, mas a sua função não é ser visto. A sua glória não está em si mesmo. Um vitral, como diz o texto, não existe para se impor, mas para deixar passar a luz do sol. Ele transforma a luz, dá-lhe cor e forma, mas a luz não é sua. Uau! Ou seja, a nossa beleza, as nossas ações só têm sentido se apontarem para algo para além de nós. Exatamente. Se o vitral se tornasse opaco para chamar a atenção para a sua própria pintura, trairia a sua vocação. A luz que passa por nós deve iluminar o caminho de alguém até Deus. E para nos ajudar nisso, as fontes propõem uma pergunta de autoavaliação que é, bem, demolidora para o ego. É mesmo, a pergunta a fazer no fim do dia não é: será que repararam em mim? Será que gostaram do que eu fiz? Não. A pergunta decisiva é: alguém através de mim hoje sentiu-se um pouco mais perto de Deus? Alguém, ao olhar para o que eu fiz, pensou, mesmo que por um instante, Deus esteve aqui? É isso. A nossa missão cumpre-se não quando recebemos o aplauso, mas quando o Pai é glorificado, quando a luz que nos atravessa faz alguém olhar para cima, para a fonte da luz. Isso faz-me pensar noutra imagem que as fontes usam em paralelo, a do sal. Jesus diz: vós sois o sal da terra, logo a seguir a vós sois a luz do mundo. Mas parecem imagens contraditórias. A luz é para ser vista, o sal dissolve-se, desaparece. Como é que isto se concilia? Essa é uma observação brilhante, porque as duas imagens são os dois pratos da balança da vida cristã. Precisamos de ambas. Ok. A luz é a nossa ação pública, o nosso testemunho visível. Mas o sal é a nossa ação secreta, a nossa eficácia interior. O sal, como dizem as fontes, não faz barulho, transforma por dentro. Quando se põe sal na comida, não se anuncia: atenção, estou a salgar. Simplesmente põe-se e o sabor de tudo muda. E a verdadeira eficácia espiritual exige essa dimensão de sal, então. Exige. Atuar sem anúncio, sem palco, fazer o bem e desaparecer, renunciar ao aplauso para que a transformação seja mais profunda e genuína. É uma dança, então, entre o vitral e o sal. Há momentos para sermos visíveis e momentos para sermos invisíveis. Mas e as nossas falhas? As nossas rachas? Um vitral partido não deixa passar a luz da mesma forma, pois não? É aí que a analogia se torna ainda mais profunda. As fontes falam do homem reto não como a pessoa perfeita que nunca falha, mas como aquela que, mesmo tremendo, permanece confiada. Mesmo tremendo. Sim, naquilo a que os textos chamam a física da graça. A fraqueza não é um obstáculo à luz. Pelo contrário, é um condutor. Como assim um condutor? Normalmente pensamos na fraqueza como algo que nos bloqueia. Se fôssemos perfeitos, fortes, a tentação seria acreditar que a luz era nossa. A nossa força criaria opacidade.
Quando somos frágeis, quando estamos conscientes das nossas rachas, torna-se evidente para nós e para os outros que o poder não vem de nós. Faz sentido. A nossa fraqueza garante que a fé se funda no poder de Deus e não na performance humana. Uma pessoa que fala de esperança a partir da sua própria luta tem uma luz muito mais credível. A fraqueza gera empatia, torna-nos transparentes. É através das nossas rachas que a luz de Deus muitas vezes brilha com mais intensidade. Isso leva-me a uma distinção que achei fascinante nas fontes. A distinção entre uma luz estética e uma luz pascal. A primeira parece ser sobre essa performance, sobre ter uma aparência impecável. Sim, a luz estética é descrita como uma luz fria, perfeita, mas distante. É a luz de quem parece ter todas as respostas, de quem nunca erra. É uma luz que paradoxalmente encandeia e humilha, Encandeia e humilha, porque nos faz sentir inadequados. precisamente. É a luz da sabedoria do mundo, da sublimidade de linguagem, como diz São Paulo. E a luz pascal? Qual é a grande diferença? A luz pascal é a que ilumina e cura. A sua fonte, como diz Paulo, não é a performance humana, mas Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. É uma luz que passou pela cruz, que conhece a ferida, a escuridão. É uma luz quente que se aproxima. É isso. É a diferença entre o amigo que, quando estás em baixo, te dá um sermão perfeito de um pedestal e aquele que se senta ao teu lado no chão e diz: eu também já passei por isso. A segunda luz é a pascal. Tem as marcas da vida, está ligada àquele poder estranho de Deus que, como dizem as fontes, não domina, serve. Então, se juntarmos todas as peças, a vocação para ser luz não é um convite para sermos perfeitos ou para brilharmos mais. É um convite para amar melhor, de forma mais concreta. Exatamente. É passar da intenção ao gesto, mesmo quando trememos, confiando que é nesse movimento que a aurora aparece. É por isso que as fontes terminam com um desafio muito prático, quase um exercício. Proponham que, durante a próxima semana, se escolham uma obra de luz. Não precisa de ser algo grandioso. Pode ser uma visita a alguém que está só, uma mensagem inesperada, Um pedido de perdão que temos vindo a adiar. uma ajuda discreta Amém. a um colega, algo concreto. E sublinham uma condição essencial para que essa obra seja verdadeiramente luzes e não fogo de artifício para o nosso ego, certo? Essa é a chave. A condição é, sem publicar, sem anunciar, só por Deus. Fazer o gesto e depois esquecê-lo. Deixá-lo ser puro sal, pura luz. Não contar a ninguém, não esperar um obrigado. É um ato de fé puro, na física da graça. Exatamente, na ideia de que um pequeno gesto de amor, feito em segredo, tem o poder de mudar o mundo de uma forma que nós nunca veremos completamente. O que nos leva a uma reflexão final, que me pareceu muito poderosa, sobre o conceito de desperdício espiritual. As fontes descrevem-no como uma fé guardada, uma lâmpada que temos medo de acender por acharmos a sua chama demasiado pequena. Uma fé tímida, que nunca arrisca. E fico a pensar, talvez o maior ato de fé não seja um feito heroico, mas a simples decisão de, nos pequenos momentos banais do dia, nos recusarmos a esconder a lâmpada, de arriscar um sorriso, uma palavra amável, confiando que, por vezes, essa pequena chama, que nos parece insignificante, pode ser tudo o que alguém precisa para não se perder na noite.